Beleza, galera? Aqui é o Maurinho do canal Numismática e Preservação Ambiental. Vamos lá para mais um vídeo, conhecer algumas moedinhas de cobre aí da minha coleção. Essa é uma moeda de cobre que circulou do período de 1824 a 1831, cunhada pela Casa da Moeda da Bahia. Essa específica aqui é do ano 1828. No seu anverso aqui nós observamos, o valor facial entre florões, circundado por um anel de 39 tulipas. E vemos a inscrição, bordeado pela inscrição em latim, que significa Dom Pedro II, por graça de Deus, imperador constitucional e perpétuo defensor do Brasil. Aqui no seu reverso, na realidade, observamos o brasão do Império, entre os ramos de café e de fumo. Ladeado acima pela inscrição em latim, Hoc Signus Vince, sobre esse signo vencerá. Essa moeda de segunda classe, ela apresenta alguns defeitos em sua cunhagem, tipo o disco descentralizado, algumas imperfeições na sua borda. Essa moedinha aqui, eu acho que de cobre, ela é difícil de se encontrar. Particularmente eu não achei nenhum vídeo aqui no YouTube sobre ela, mas vamos lá conhecer outras peças aí. Beleza, galera, aqui nós já temos uma moeda de 80 réis de cobre, do ano de 1825, da letra monetária R. Aqui observamos a parte de cima dela que ela tem um corte, um talho. Isso não é um vandalismo nem uma depredação, essa moeda nos remete a um período da nossa história, cara. O que acontecia? O cobre foi bastante falsificado. No período entre 1823 e 31, além das casas da moeda do Rio de Janeiro e da Bahia, casas de fundição em outros estados também cunharam moedas de cobre, o que facilitou o surgimento de inúmeras falsificações, principalmente no estado da Bahia. Então, o que acontece? Nesse período aí, estima-se que aproximadamente 35% das moedas no meio circulante, eram falsas. Então o governo na época, o Império, teve que tomar algumas medidas contra a falsificação de moedas. Você vê que era um caso tão absurdo que ele teve que deixar as moedas circular. Não estava tendo opção. Então essa moeda aqui, esse defeito que ela apresenta aqui, na realidade é o que? É o talho da lei. Aqui eu apresento o reverso da moeda, dá para ver de forma mais nítida, O talho de lei foi o quê? Foi uma medida aplicada por volta de 1833 a 1835, no início do Segundo Império. Pouco antes de começar a utilizar o carimbo geral, Foi uma medida para evitar a falsificação. O que acontecia? O agente de lei, quando ele desconfiava que a moeda era falsa, ele pegava essa moeda, uma ferramenta, talvez um alicate, uma turquesa, alguma coisa, e efetuava esse talho, esse corte nela. Por quê? A moeda falsa, provavelmente o cobre era de uma qualidade inferior. O núcleo dela não ia ser de cobre, então na hora desse talho, o que ia acontecer? Ela ia partir, ia quebrar. Se a moeda resiste ao talho, eles constatavam a originalidade dela e acabava devolvendo ela para o proprietário. Agora, se a moeda partisse, ela era recolhida e eu imagino que os agentes da lei tomavam alguma medida, punitiva ali contra aquele portador do item falso. Então, às vezes as pessoas olham assim, pensam que a moeda foi danificada, mas não é. É o talho da lei. É uma medida contra a falsificação de moeda no período. Isso foi no período do Segundo Império, já no reinado de Dom Pedro II. Então aqui, pessoal, a gente vê uma moeda com uma outra medida, que o Império utilizou para tentar coibir a falsificação,
que é o quê? Que é o carimbo geral. Carimbo unificado de 10, 20 e 40 num círculo de fundo linhado na horizontal, apostas respectivamente nas moedas comuns de 20, 40 e 80 réis e nas provinciais. De 40, né, que é a XL, e a de 80, que é a LXX. Conforme lei número 54, de 6 de outubro de 1835, regulada pelo decreto de 4 de novembro do mesmo ano, durante a regência do reinado de Dom Pedro II, reduzindo-se o valor para 50% nas moedas comuns e 25% nas moedas provinciais. Então a ideia era qual? Era você reduzir a moeda, carimbando ela com um valor metade do que ela tinha, né? Você pegava de 80, essa aqui é uma moeda de 80 réis, ela recebeu um carimbo de 40. Reduzindo seu valor social pela metade, a ideia era deixar o valor do cobre intrínseco na moeda superior ao valor facial dela. Então, assim, não ia compensar você falsificar. Então, foi com o objetivo de sanear o meio circulante dessas moedas, substituindo-as pelas cédulas de troco do cobre. Essa operação encerrou-se em virtude da Lei número 109, de 11 de outubro de 1837. Então é isso aí, galera. Essa moeda é uma moeda de 80 réis, que recebeu o carimbo de 40, né? Aqui observamos o seu reverso. Dá pra ver que com a aplicação do carimbo, o brasão ficou um pouco deformado. É isso aí, pessoal. Numismática não é apenas colecionismo, né? É história. Nela a gente estuda a história das moedas. E a história é através dessas peças, né? Então eu tenho felicidade de ter essas moedas aí que retratam um pouco da história, né? A história da falsificação do dinheiro aí que acompanha o nosso país, né, de hoje, né, cara? Problema antigo que temos aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Fica aquele abraço aí, muito obrigado aí. Fiquem todos com Deus aí, até um próximo vídeo. Valeu!